É, sabia não. Não pode, não, não Eu pode ser, discordo, não? não bring the solid. Não pode não, pô. Se E fosse aí, qualquer outra bichão? aula, assim. Tu E tava aí, fresco, pô? mamãe? Pô, velho, tô casado. Tava por Caramba, isso. filho. Deu até saudade de tu agora. Já tem Ô, um velho, tempão. vou até chorar de emoção. Falou os Eu Ai, fui. patrões. ai. Não relaxa, irmão. Caraca, velho. Pessoal, já falaram com vocês a respeito do portfólio? Não. Não, nem falo. A Não. Francisca que me avisou sobre esse negócio aí. Então já Thiago, falaram, né, ô boi? Não, mas foi só pra mim, que só tinha eu na chamada, só tinha eu e o Cláudio. Ó, Ah, portfólio, todo mundo vai ter que fazer o portfólio. No Sim. meu, como é que vai funcionar? Portfólio nada mais é do que você fazer o acúmulo de tudo aquilo que você desenvolve durante o bimestre. Nada. Então, na minha matéria, como é que vai funcionar? Eu vou abrir lá no Google Sala de Aula, vou abrir um tópicozinho lá, portfólio. Tudo que eu colocar nesse tópico, você vai ter que imprimir ou copiar no caderno, copiar numa folha A4, responder ali, quando for o exercício, responde, envia para mim, eu vou corrigir, você vai anexar isso aí numa pasta. Então, no portfólio tem que ter o quê? Tem que ter capa, tem que ter introdução, tem que ter folha de rosto. Então, é como se fosse um trabalho. E aí, além disso, as atividades. O que eu recomendo? Eu recomendo vocês conseguirem aquela pasta sanfonada. Já viu uma pasta sanfonada? Tem um monte de divisóriazinha. Eu tenho até uma aqui. Deixa eu ver se ela tá fácil aqui. Peraí, deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Tá, não? Mas Nossa, assim, professor, a gente vai ter que fazer capa e ele não contratar tá produto escutando, não, certinho ele em tá todas sem as fone. Ele não matérias? tá escutando, não, ele tá sem fone. Ah, é verdade. Dá pra Mas já tocar falaram até que um vai ser em todas sertanejo, as ó. matérias. Oi? Dá pra tocar um sertanejo com a música Passa Então, Sanfonado. eu perguntei aqui se tem que fazer capa, tudo certinho em todas as matérias, ou então só fazer uma e colocar no portfólio. Todas as matérias. Faz uma e usa pro resto. Ok. Ó, se liga aqui. Tá vendo minha pasta aqui? Tá vendo que ela tem um monte de divisório? Sim. Vala, meu Deus. Então, eu recomendo uma dessas. Vocês têm uma porrada de matéria. Cada divisória dessa vocês colocam uma matéria aí e vai anexando as atividades. Caso não tenha essa pasta, tem que ter uma pastinha para cada matéria. Pessoal, portfólio não tem para onde correr. É determinação da Secretaria do Estado. Vai ter que fazer. Então, o que vai contar como presença de vocês, como nota de vocês oficial, além do que a gente já passou nos outros bimestres, vai ser esse portfólio. Ou seja, quem não tiver o portfólio, está reprovado. Não Adriano, tem para onde fazer, não tem para onde correr. Pode Adriano, falar, Maria. tem, tipo, já data de entrega? Ou não? Então, ainda não colocaram a data de entrega, o pessoal estava estipulando aí para o dia 30, mas eu acho que para o dia 30 é pouco provável que seja, porque está muito próximo. Mas nem começou o portfólio, já vai acabar. Tá muito próximo, assim. Então, na minha matéria eu vou... É para todas as matérias, Steph. Não é só para minha, não. Na minha eu vou colocar aí uma abinha lá no Google Sala de Aula, portfólio. Tudo que tiver lá você vai ter que apresentar. Então, vai ter toda a matéria. Não vai ter. Então, vou pegar um exercício. Ó, esse aqui vai portfólio. Então, esse exercício tem que estar pronto lá no portfólio. Claro que vocês vão ter que fazer os outros. Vão ter. Mas eu acredito que os professores não vão colocar muitas atividades. Seguinte, Diga. a gente vai ter que fazer essas atividades que se eu passar no tópico lá, no Classroom, ou então a gente vai ter que fazer todas as atividades que a gente fez desde o primeiro bimestre, anotar tudo certinho, a folha 4, e então, na verdade, colocar tudo do primeiro bimestre, não é que vocês vão ter que fazer atividades do primeiro bimestre. Vão ter as atividades que vocês já fizeram, eu vou só falar, ó, essa atividade aqui, que era lá do primeiro bimestre, ela vai fazer parte do portfólio. Então, vocês só vão ou tirar xerox, ou refazer. Eu recomendo tirar xerox da folha do caderno, colocar lá na pasta. Beleza? Mas E algumas aí, atividades foram feitas só, tipo, em documento no e Google Sala enviada de pro Aula, você professor. fala.
Então, Aí, as que tipo, foram no algumas Google também Sala de podem Aula, ter eu sido vou... perdidas. Não, Aí, as como que é que foram faz? feitas no Google Sala de Aula, tá tudo registrado, eu tenho tudo arquivado. Agora, Ah, sim. se as que vocês fizeram, vocês perderam, vocês vão fazer de novo. Vamos ter que arrancar a folha do caderno e botar. Eu não Ah, recomendo tá. arrancar a folha do caderno, né? Eu recomendo tirar xerox. Vai lá, tira uma xerox lá e pronto. Ah, meu pai. Beleza? Mas Entendi. eu vou ver direito se vai precisar dessas atividades do primeiro e do segundo bimestre. Do primeiro bimestre eu acho que não. Do segundo, talvez. Do segundo bimestre, talvez. E as do terceiro, né? Então já vão se organizando aí para essas do terceiro bimestre, já vão, as que disponibilizar lá para o portfólio, vocês já vão colocando lá em ordem. E não Assim, deixem para sinceramente, fazer no último minuto, porque é muita coisa. sinceramente, porque eles não fazem assim, ó. Depois que as aulas retornarem, os professores tiram uma semana ou menos, tipo, por exemplo, cada horário. Tipo, hoje a gente teve o horário do senhor, do Hudson, da Francisca, se não me engano, do Raimundo, e tá faltando mais um. Mas, porque vocês, tipo, na hora da retornação das escolas, vocês podiam marcar, tipo, uma semana e começar a olhar os cadernos para ver se tá tudo de acordo. E aqueles deveres que a gente fez em documento, ou então mandou no Classroom, vocês dão uma olhadinha. Eu acho muito melhor do que fazer portfólio. E se não voltar? Mas os documentos que A questão foram aí, se não voltar, passados entende? em Porque documento era para estar tudo no caderno. Os professores falaram que era para passar tudo pro caderno. as que colocarem em arquivo lá, ou eu imprimir ou copiar. Mas tiveram algumas atividades que foram do Google Formulário. Aqueles lá não tem como vocês imprimirem. Então, é certo que as do Google Formulário não vão ser colocadas lá como portfólio, porque é uma atividade que vocês não têm mais acesso a elas. E as do Google Formulário foram mais para os testes, né? Então, não foram atividades para se ter no caderno, foram os testes, para saber como é que vocês estavam desenvolvendo aí, o que vocês já tinham aprendido ou não. Em relação aos professores olharem, ter uma semana para o professor olhar. Tá, isso aí é no caso se voltar. Mas a gente já está se precavendo, pensando que não vai voltar, porque é quase certo que esse ano não volta. Porque ainda tem muitas pessoas infectadas, não está baixando direito os índices, então é quase certo que não volta. Então isso aí já é para, no caso de não voltar, já tem como avaliar. Sim, mas seguinte, nossa, esqueci o que eu ia falar, mano do céu. Pode continuar falando aí, quando eu lembrar o pergunto. Não, eu não tenho mais nada para falar, não. Vou começar a aula. Oxi, eu achando que a aula já tava acabando. Oxi! Pô, vamos lá então. Mais alguma pergunta, pô? Pergunte aí. Lembrei. Seguinte, Vai, vai ser assim, para todos os professores, as atividades do primeiro bimestre, que foi quando a gente começou a iniciar, e a gente não tinha aquele coisinha de cabeçalho e anotar tudo, era praticamente tudo em documento, porque eu lembro que era assim. Essas atividades do primeiro bimestre, a gente não vai precisar colocar no portfólio, né? Eu acho que não. Não vou te afirmar agora, mas é quase provável que não, porque as notas do primeiro bimestre já estão fechadas. Então não tem mais o que fazer, entende? Já foi lá para a subsecretaria, já está no sistema, não tem o que fazer. Então é por isso que eu falo, do portfólio, as atividades que vão entrar devem ser, vou perguntar novamente lá para o pessoal da coordenação, mas devem ser as atividades do segundo e as do terceiro bimestre. Beleza? Obrigada, professor. Isso, portfólio para todas as matérias. Portfólio é de todas as matérias. Não, normalmente, quando eu estava no ensino médio, era assim, gente, todo ano tinha portfólio. Então, tudo aquilo que a gente desenvolvia durante Hoje um existia ano... portfólio? Portfólio é mais antigo que o tempo. Cara, tu é burro. Naquele tempo os portfólios dos caras eram mais avançados, era com cor de dinossauro. É um método bem interessante para quem quer aprender, porque você revê tudo aquilo que você desenvolveu. Então, você tem um controle daquilo que você está aprendendo durante um ano.
Normalmente as pessoas não gravam aquilo que aprendem porque faz aquele bimestre e acabou. No portfólio não, tá tudo arquivado lá. Então a gente tinha um portfólio aí no final do ano, o que a gente tinha que fazer? Um apanhado, né, de tudo aquilo que você aprendeu. Então fazia um resumão do ano inteiro para entregar para os professores. E se não aí eles fizer avaliavam. A gente fazia assim. Mas não vai ser feito assim aqui não. Vai ser bem mais simples. Vai ser só juntar mesmo materiais aí e armazenar tudo para a gente ter a ideia e ter o controle maior se vocês estão fazendo ou não. Beleza? Se as notas do primeiro bimestre estão fechadas, por que, tipo, eles ainda não passaram pra gente? Qual foram? Aí é com o sistema, né? E eles vão passar esse bimestre? Agora, do segundo, quando fechar, eles vão passar Não sei. nota? Deve passar, é pra passar. Mas vamos ver. Porque, tipo, porque a gente só meio que passa... sem ideia, né? Sem Como ideia é de que quê? tá indo direito? Eu vou ver até com a direção se as notas do primeiro já podem ser disponibilizadas. As do segundo ainda está em aberto, mas do primeiro já foi fechado. Vou ver com ela e aí na próxima aula eu trago essa resposta aí para você. Beleza? Tá bom. É que é até melhor, porque, tipo, a gente já tem mais ou menos uma noção, assim, se De quanto tá indo precisa, legal, né? ou se tem que Beleza. melhorar, ou alguma coisa. Não, tá bom. Vou ver com o pessoal da direção se já pode. Mas eu acho que já tiveram alguns professores que passaram essas notas. Mas eu vou confirmar com eles, porque não teve autorização. E aí, se autorizar, eu já passo também as notas de vocês. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Introdução à exponenciação. Por que a gente vai começar? A gente ainda não vai começar a falar sobre função exponencial. Porque não tem lógica a gente começar a falar de uma função sem entender o que é um expoente. Como é que o expoente funciona, como é que eu opero um expoente. Então, hoje é uma aula bem básica, só entender o que é um expoente, como é que eu posso operar ele. Simplesmente isso. E as formas que eu posso reescrever um expoente. Tranquilo? Então, a nossa aula hoje, o objetivo dela é entender isso. Formas que eu posso reescrever um expoente e o que é de verdade um exponencial. Muitas pessoas confundem exponencial somente com multiplicação. Então, a primeira ideia é saber como é que ele é dividido, né? Saber o que é uma base, o que é um expoente, como é que esse número é denominado. Então, todo exponencial nós vamos denominar ele como um número que é elevado a outro número. Então, um A elevado a N. Beleza? Tá dando para ver o quadro aí tranquilo? Tá muito claro, muito escuro? Dá sim, dá pra ver. Tô vendo até até a placa do açaí lá atrás, tô vendo. Então, já vou visitar o Adriano, boa, já sei onde ele mora. Venha. Tô lhe esperando. Poxa, eu quero só um café. Ai, ai. Tá, pessoal, vamos lá. Então, eu tenho um número que é elevado a outro número. Ou seja, esse número, esse Azinho é chamado de base. Então, a minha base aqui pode ser qualquer número dentro dos reais. Então, o que é um número real? Lembra lá do conjunto dos reais? Então, são todos os números racionais com todos os números irracionais. Minha base pode ser qualquer um desses. E o meu N é chamado de expoente. Já o expoente, ele pode ser qualquer número inteiro. Beleza? Então, eu posso ter expoente negativo? Posso. Posso ter expoente positivo? Posso. Posso ter o expoente, por exemplo... Posso ter até expoente racional. A gente agora pode até ter expoente irracional. Por exemplo, eu posso ter um número assim, ó. 2 elevado a E. Isso é um expoente, é um número, é uma potência com um expoente irracional. Beleza? Então, exemplos aqui de exponenciais. Qualquer número. Posso ter raiz de 3 elevado a 4. Pi
elevado ao quadrado. Posso ter 5 ao cubo. Então, posso ter qualquer número. Qualquer número. Agora, o que significa isso, né? O que significa um exponencial? E é aqui onde as pessoas se confundem muito. É na parte de o que significa um exponencial. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 ao cubo, o que isso significa? Isso aqui Eu vou significa... multiplicar esse número 2 vezes. Ó, Certo? é 2 Não, na verdade, ao 3, cubo, né? que é o cubo, Então então é significa 3, que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma, quantas vezes o meu expoente está aparecendo. Beleza? Então aqui, a minha base é quem? É o 2. Então vou multiplicar o 2. Quantas vezes o meu expoente está aparecendo? São 3 vezes? Então vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Que vai Então 2 totalizando, vezes vai ter 2 4. vezes 2. Aí vai ser 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8? Como assim? Ah, tá certo. beleza? Ó, 2 vezes 2, 4. 8. É 4, mas 4 agora vezes vezes 2, 2, 8. Tá certo. 8. Tranquilo, senhores? Então, a demonstração aqui, ó, de um exponencial é quando eu tenho um A elevado a N. E isso aqui, ou seja, o que significa isso? Eu vou ter o meu A vezes ele mesmo, N vezes, até isso aqui ser N. É isso que significa. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Então, o que as pessoas fazem? Normalmente, deixa eu pegar outro canetão aqui, que esse azul tá falhando. Cadê minha caneta? Essa é preta. Aqui. Normalmente as pessoas fazem assim, ó. Tenho 2 ao cubo. A pessoa vai lá e faz, não, é 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Ó, é errado. O expoente indica quantas vezes eu multiplico a minha base por ela mesma. Então, se eu tiver 10 a quarta, isso aqui é a mesma coisa. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, é a base vezes ela mesma 4 vezes. Beleza? Isso aí é tranquilo. Tá claro isso para todo mundo ou alguém tem dúvida ainda em relação a isso? Se tiver claro, a gente vai passar aqui para a próxima fase, que é quando eu tenho expoentes inteiros negativos e não negativos. Beleza? Posso continuar? Pode, claro que pode. Então, a próxima fase são definições aí de exponencial. As definições de exponencial são bem simples. Primeira definição é: todo número elevado a zero, sendo que a base for diferente de zero, é sempre 1. O que isso significa? Vamos escrever aqui. Ó. Se eu tiver qualquer número, então tem um A aqui, elevado a zero, mas isso aqui só é verdade se o A for diferente de zero. Beleza? Toda vez que acontecer isso aqui, esse A aqui vai ser igual a 1. Esse resultado aqui, esse A não, esse resultado aqui vai ser igual a 1. Em exemplo numérico, pessoal. Exemplo numérico, ó. O que eu estou falando aqui, ó? Qualquer número elevado a zero, então qualquer base elevado a zero é igual a 1, mas isso só é verdade se o meu A, se a minha base for diferente de zero. Tranquilo? Então, exemplo, se eu tiver 50 elevado a zero é 1. Se eu tiver 3 elevado a zero, isso aqui também é 1. Agora, se eu tiver 0 elevado a zero, isso aqui não existe. Isso aí é uma inconsistência matemática, ou um absurdo matemático. Beleza? Então, isso aqui é verdade, qualquer número elevado a zero é 1, desde que a minha base não seja 0. Tá claro ou não?
Próxima coisa é, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, se eu tiver aqui, ó. Dá para enxergar desse outro lado aqui? Dá, né? Se eu tiver aqui, ó, 1A elevado a 1, isso aqui vai ser sempre A. Se esse A também for diferente de 0. Então, isso aqui, se A for diferente de 0. Beleza? Então, se eu tiver aqui, exemplo, 5 elevado a 1 é 5. Se eu tiver 1 milhão elevado a 1, isso aqui vai ser 1 milhão. Tiago, 1 bilhão tem quantos zeros? 1 milhão tem várias bi. espigas, entendeu? 1 bi. 1 milhão tem 6 zeros. 1 bi tem quanto? 9. 9, isso aí. Tá claro aquilo ali, pessoal? Falei 9. Esse negócio tá escuro, velho. Deixa eu ver se melhora aqui, peraí. Melhora não. Professor, qual é esse número que tá no canto direito aí, ó? Que não tá dando pra ver, não. 1 milhão. Não, ali, ó. A É 1 milhão. com expoente de 1, que é igual... Aí, obrigado. Eu chamo mesmo, né? É o mesmo, é o que eu falei, ó. Quando eu tenho um número elevado a 1, o resultado é a base. Qualquer base elevado a 1, o resultado é sempre a base. Tranquilo? Tranquilo. E o próximo passo é o caso, são o único caso em que um exponencial vai dar 0. O único caso de um exponencial dar 0 é quando a base é 0. Então é o único caso. Tirando esse caso, não tem como um exponencial dar 0. Então se eu tiver, o único caso é esse. Então só vai ser 0. Vou apagar aqui. Qualquer expoente só vai ser 0. O resultado dele só vai ser 0 quando a minha base for 0. Então, se eu tiver 0 elevado a n, isso aqui vai ser sempre 0. Então, não interessa o meu expoente. O meu 0, o meu resultado vai ser sempre 0. E aí entra aqui o cuidado, né? Se o n for diferente de 0. Porque se o n for 0, cai naquele mesmo caso lá, que a gente já viu. Vai ficar 0 elevado a 0. Isso aí é um absurdo matemático. Tranquilo? Então, qualquer número elevado o 0 elevado a qualquer número, o resultado é sempre 0. Se tiver 0 elevado a e, isso aqui é 0. Se eu tiver 0 elevado a π, isso aqui é 0. 0 elevado à raiz de 257. Isso aqui também é 0. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Deu. Não, pode passar a atividade. Então, pode passar a atividade. Fala, meu Deus. Já pode encerrar a aula? Ainda nem começamos, já quer atividade. Próximo Meu passo, Deus. pessoal. Ó, a gente já viu quando o meu expoente, quando é qualquer expoente, né? O que se faz? Qualquer número. E a gente também viu quando é 0 e quando é 1. Mas e quando é negativo? O que eu faço? Então, o próximo passo aqui é a gente entender quando o meu expoente é negativo. Então, professor, toda vez que o 0 que tiver no númerozinho de baixo e ele estiver sendo elevado, sempre vai ser 0. Desde que o expoente não seja 0. Ah, tá bom então. Tá bom? Tá bom. Só tô Próximo anotando caso é quando eu tenho o meu expoente negativo, tá? Então, eu tenho um número elevado a um expoente negativo. Isso aqui é chamado de inverso do número. Então, toda vez que a gente falar lá de inverso, lembra lá que a gente viu o inverso da função? O inverso da função lá era dado a f de x, não é? F de x a menos 1.
Isso aqui era chamado de inverso da função, não era? Nesse caso aqui, ó, a gente tem o inverso de qualquer número. A gente não está falando da função, está falando de um número qualquer. Então, quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu tenho o inverso dele, o inverso desse número. Isso aqui é feito da seguinte forma, eu sempre vou fazer isso, ó, colocar o 1, vai ser sempre 1, dividido por esse exponencial, só que agora com expoente positivo. Beleza? Mas isso só é verdade se o meu A for diferente de 0. Esse A aqui ó, não pode ser 0. Se ele for 0, isso aqui vai dar 0 e eu não posso dividir nada por 0. Posso dividir 0 por qualquer coisa, mas alguma coisa por 0 eu não posso. Também é um absurdo matemático, tá? Então, isso aqui, se o A for diferente de 0. Exemplo disso aqui, pô, se eu tiver 2 elevado a menos 3, como é que eu faço essa conta? Olha a formulazinha lá, ó. Primeiro passo, coloco 1. E agora eu pego tudo que está aqui ó, no exponencial e jogo para baixo aqui. Só que onde era negativo, agora vai ser positivo. E aqui eu resolvo normal. Ó. 1 dividido por 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1/8. Tá claro ou não? Está. Se for 2 a menos 5, dá quanto aí? Um de cada vez sem briga. Bora, meu povo, dá quanto? Vai, Maurício, você responde. Beleza, professor. Vai dar quanto? Calma aí. Tô calmo. Mais calmo que isso aqui, só dormindo. Vai dar 1/32. Ô, era eu, velho. Ó, o passo a passo é bem simples, ó. Coloca um 1, não é? Tudo que tá aqui, ó, vem para baixo, só que com expoente positivo. Agora é só fazer a conta. Quanto é 2 à quinta? 32. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E não dá para ver lá no final, não. Dá, então, tá dando pra ver. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32. João não deixa os outros responder, velho. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Então, isso aí são as formas que os exponenciais podem aparecer. Beleza? Então, a gente pode ter expoente negativo, não negativo e expoente positivo. Então, entendendo isso, a gente vai para as propriedades. Então, quais são as propriedades da potência? Aí as propriedades que a gente vai falar aqui é quando o meu número é um número inteiro, tá? Isso aqui tudo eu acho que já tinha lá naquela videoaula, não já? Para aqueles que assistiram. Já ou não, pô? Ou ninguém assistiu? Já tinha, assisti lá. Que hoje eu vi um monte de gente. Hoje eu vi um monte de gente falando lá, assistir a videoaula. Ninguém assistia essa videoaula, não. Eu não assisti, não vou mentir, não. Bota fé que ninguém assistiu também, não. Eu assisti. A Soraya assistiu, a Camille. Eu tentei assistir, mas aquele. Não, né? Gente, é a Soraya, né? Óbvio que ela assistiu. Se não tiver assistido, não é a Soraya. Camille assistiu, Camille tem diploma. Então, diplomata. Professor, mas assiste, ainda faz o resumo no caderno, filho. Eu assisti e também. Tem que fazer isso mesmo, pô. Professor, então, vamos lá. é pra copiar tudo que tá no vídeo aula no caderno, né? É bom.
Tá. Já fiz isso antes, eu sou foda. Então vamos lá, ó. Propriedades então. Propriedade das potências. Então nós vamos falar aqui de 6 propriedades. Primeira propriedade é quando eu vou multiplicar potências com a mesma base. Então o que eu faço? Então pensa, vai ser uma conta bem alta. Então se eu vou multiplicar potências com a mesma base. Então eu vou ter 1A elevado a N vezes 1A aqui elevado a M de Maria. Só quando eu tenho multiplicação com a mesma base, ó, eu repito a base, somos expoentes. Então isso aqui é igual a A de N mais M. Exemplo. 3 ao quadrado vezes 3 à quinta. É a mesma base? Mesma base. Repete a base, que é o 3, somos expoentes. 2 mais 5. Isso aqui é a mesma coisa que 3 à sétima. Beleza? Quer saber qual é o número que dá? É só elevar. Vai dar um número bem alto esse aqui. 3 à sétima. Tranquilo isso aqui? Simples, né, povo? Se não for, se as bases forem diferentes, você vai resolver uma base, resolve outra base, depois multiplica. Exemplo, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. São bases diferentes, não são? Aqui é um 2, aqui é um 3. Eu posso aplicar essa regra? Não posso, pô. Base diferente, resolvo 1 a 1. Então, 2 ao quadrado, 4. Vezes 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Então, é assim que eu faço quando as bases são diferentes. Mas quando forem iguais, a gente aplica a regrinha. Tá claro? Mais claro que a luz que me alumia. E olha que eu tô no escuro. Ah, moleque, então tá claro mesmo. Viu? Só botar aqui uma setinha. Bases diferentes. Próxima. Se a gente fala, a próxima propriedade. Primeira propriedade é essa aqui. A segunda. Segunda propriedade é quando eu tenho uma divisão de bases iguais. Se a primeira é multiplicação, quando eu tenho então uma divisão. Quando eu tenho 1A elevado a M dividido pelo 1A elevado a N. O que eu faço? Se as bases são iguais e são divisão de potências, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então isso aqui vai ficar M menos N. Tranquilo? Agora só, sendo que esse A aí, ó, tem que ser diferente de zero, tá? O A aqui não pode ser igual a zero, porque eu não posso ter zero dividido por zero, né, pô? A gente já viu isso aqui. Então isso aqui tem essa observação aqui, ó. Se o meu A, passar para cá, for diferente de zero. Beleza? Um A diferente de zero, posso fazer isso. Exemplo. Tenho aqui 4 elevado a décima dividido por 4 elevado a oitava. Ó, regrinha, repete a base. Bases iguais, repete a base. 4. Subtrai os expoentes. 10 menos 8, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. O número, pode ter um número menor aqui? Pode, não tem problema não, tá? Se eu tiver isso aqui, ó, 2 à quinta dividido por 2 à sexta. Mesma coisa, ó, bases iguais, repete a base, aqui subtrai, então fica 6, ou 5 menos 6. 5 menos 6 dá quanto? 2 elevado a menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui, pô? Ou, se é a menos 1, utilizo a regrinha lá, aquela regrinha lá do número negativo, do expoente negativo. Coloco 1, tudo que está aqui vem para baixo, só que com o expoente agora positivo.
Então é 2 elevado a 1, que é a mesma coisa de 1 sobre 2. Mais conhecido como meio. Beleza? Tá claro isso aí ou não? Tiago, alguma dúvida? Tiago, Esli. Próxima propriedade. Próxima propriedade é quando eu tenho bases diferentes, agora multiplicação de bases diferentes, mas essas bases têm o mesmo expoente. Então, a próxima propriedade é a propriedade 3 aqui. Tem, mas acabou aquele ali. Propriedade 3. Eu tenho uma base A vezes uma base B, tudo isso elevado a N. O que isso significa, pessoal? Que isso aqui é a mesma coisa que o meu A elevado a N vezes o meu B elevado a N. Beleza? Em números, tenho aqui 2 vezes 3 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Beleza? Alguma dúvida? Se eu quiser multiplicar aqui dentro e depois elevar, vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, viu, povo? 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Só que isso aqui, muitas vezes, salva a gente na hora de resolver uma equação exponencial. Por quê? Porque nem sempre essa base aqui é um número natural ou um número real. Um número inteiro. Pode ser um número real, por exemplo. Eu tenho isso aqui, ó. Π vezes 4 ao quadrado. Então, quanto é que é π ao quadrado? Vai dar um númerozinho decimal aí, né? Infinitesimal, que não se repete. É um número irracional. Então, isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Π ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Essa parte eu deixo como tá, mas essa aqui eu posso resolver. Então, isso aqui seria 16π ao quadrado. Então, isso aqui é muito utilizado na geometria. Então, quando eu estou calculando a circunferência, área de circunferência, área do círculo, cone. Então, isso aqui é muito utilizado lá. A gente precisa saber dessa propriedade aí, do exponencial. Quando eu tenho bases diferentes multiplicando, e tudo isso é elevado ao mesmo expoente. E aí um detalhe aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado, isso aqui é diferente disso, tá? Porque esse quadrado aqui só pertence ao 3 e não ao 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, é bem diferente. Só vou utilizar essa propriedade quando está ou entre chave, ou entre colchete, entre chave, né? Posso ter isso aqui, ou entre parênteses. Se não tiver alguma coisa definindo ali que aqueles números estão juntos, não posso aplicar essa propriedade aí. Beleza? Só vocês estão me ouvindo, tá todo mundo calado. Tá todo mundo concentrado, professor. A gente não quer perder nada. Estamos prestando atenção. Não, tranquilo. Estamos Eu pensei prestando que atenção, estamos aqui. pensei que tinha caído aí a conexão. Vocês não são calados? Vocês são a turma mais barulhenta da escola. A gente mudou. Acertou da escola, a gente tá em casa. Ué, mas continua sendo escola. Todo mundo com sono, com fome. Não, que fome o quê, mano? Só falta Bom, 3. professor, é que eu tô com tanta saudade de assistir uma aula do senhor que eu vou até prestar atenção nessa. Ai, viu? Ele quer nota. Quarta propriedade, pessoal.
Quarta propriedade, se a gente falou então da multiplicação, a gente vai falar agora da divisão. Então, na divisão eu tenho o quê? Um A dividido por B, tudo isso elevado a N. Vou botar aqui. Quarto. Isso é a mesma coisa que A elevado a N dividido por B elevado a N. E aí a observação é que o meu B tem que ser o quê? Diferente de zero, porque é o meu denominador. Então, o denominador nunca pode ser zero. Exemplo. Se eu tiver aqui 5 dividido por 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 5 vezes 5 dá 25. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso ali é a mesma coisa que 25 nonos. Beleza? Então, essa é outra propriedade aí do exponencial. E aí, a ideia aqui é a mesma. Se eu tiver só 1 ao quadrado, eu não posso colocar o outro, tá? Se eu tiver só isso aqui, ó, A ao quadrado dividido por B. Vamos botar um número aqui, fica mais fácil. Se tiver 7 ao quadrado dividido por 2. Eu não aplico essa regra aqui, porque o quadrado é só do 7. Assim como eu posso ter isso aqui também. Isso aqui vai ser 49 sobre 2, né? 7 ao quadrado, 49. Como eu posso ter também 7 sobre 2 ao quadrado. Também não tem problema. Vai ser 7 sobre 4. 2 ao quadrado é 4. Beleza? Então, só posso aplicar o quadrado nos dois quando está entre parênteses, entre colchete ou entre chaves. Quinta propriedade é quando eu tenho uma potência de potência. Ou seja, eu tenho um exponencial elevado a uma potência. Esse é o mais fácil que tem. Então, quando eu tenho potência de potência, eu só multiplico os meus expoentes. Então, se eu tiver 1A elevado a N, tudo isso elevado a M. Isso é a mesma coisa que A elevado a N vezes M. Então, multiplico os meus expoentes. Exemplo. 2 ao cubo elevado à quinta. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 5. Então, é 2 elevado à 15ª. Simples assim. Beleza, povo? Alguma dúvida até aqui? Não. Tranquilo. Então, agora a gente vai para o nosso expoente racional. Então, ó, quando a gente fala de radiciação, da gente fala da raiz lá, a gente tem que ter em mente que toda raiz, seja ela quadrada ao cubo, raiz cúbica, raiz quádrupla, raiz quíntupla, toda raiz é um número elevado a um expoente fracionário. Então, a raiz ela é definida dessa forma. Só que resolver, por exemplo, um número 2 elevado a meio, não é tão comum. A gente não vê isso. Então, 2 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é uma radiciação. É uma raiz. Então, a gente transforma esse número fracionário em uma raiz. Então, o próximo passo é a gente entender como é que faz essa transformação. É bem simples. Bem simples mesmo. Eu só escrever isso aqui de forma algébrica e aí a gente vai para o passo a passo depois. Então, se eu tiver um número elevado a m sobre n, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de n de a elevado a m. Beleza? Simples assim. Então, vamos para a prática. A prática aqui tem uma regrinha
nessa regrinha não tem como errar, não. Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 2/5, como é que eu transformo? Primeiro passo, coloco a raiz. Ó. Agora aqui a gente vai pensar o seguinte, ó. Pensa que isso aqui, ó, é uma marquise. Uma marquise, sei lá, um telhado. Se isso aqui é um telhado. Se isso aqui é um telhado, o que está em cima do telhado está no sol, o que está embaixo do telhado está na sombra. Então, ó, o que está na sombra, agora ele vem aqui para o sol. Ó. Repete a minha base. E o que está no sol, agora vem aqui para sombra. É só isso. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vem para sombra. Se eu quiser fazer o contrário, a mesma coisa. Aqui, se quiser resolver, né, resolver isso aqui, vai ficar raiz quíntupla de 4. Aí, se eu quero voltar para lá, de novo, resolvi aqui, não resolvi? Quero voltar. Ó. É a mesma coisa, só que agora, quando eu for voltar, coloco a base, repito a base aqui, que é o 4. E aí eu vou olhar para cá. O que está na sombra agora vai para onde? Para o sol. Aqui não tem nada, então significa que é 1. Então, o que está na sombra vai para o sol. E o que está no sol vem para sombra. Então, isso é a mesma coisa de 4 elevado a 1/5. Beleza? Beleza. Difícil isso aí ou não? É fácil, não é? É. Foi Se tranquilo. tiver aqui... Se tiver 4 elevado a 3/5, vai dar quanto? Bora, Sli. Dá quanto? Vixe, macho. Sei lá. Tava lá dormindo. Não. Bora. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não, tá dormindo não, só não sei mesmo. Ó, regra é qual? Coloca a raiz, né? Esse é o primeiro passo. Coloquei a raiz. Repete a base. Aqui. Agora eu vou olhar para cá, ó, que está embaixo do tracinho, que está o denominador aqui, ó. O denominador da fração vai virar o expoente da raiz. Então, o que está na sombra vem para o sol. E o numerador vai virar o expoente da base, ó. Que está no sol vem para a sombra. Beleza? Quero resolver isso aqui agora. Então, isso aqui, 4 ao cubo, dá 16 vezes Dá 12. 4, 64. Opa, sabia já que era 64. É isso? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 32, 64. É isso mesmo. Então, isso aqui é raiz quíntupla de 64. Acho que isso aqui tem resposta. Acho que dá 2. 2 a quinta. Ah, não. É não. Então, aqui, ó. Aqui eu vou agora fazer o contrário. Ó. Sair daqui, isso aqui é a resposta, tá? A resposta daquilo ali. Se eu quiser fatorar isso aqui, eu posso? Posso. Só tem que ver se vai ser exato. Mas aí é só fazer a fatoração. Agora, voltando. Saindo daqui, ó. E indo para cá. Então, coloco a base. A base é quem? 64. Agora aqui, ó. Sempre isso aqui não é um exponencial. É uma fração exponencial. Então, já põe a barrinha ali, ó. Aqui é a mesma coisa. Ó, o que está na sombra. Se não tem nada aqui em cima, é 1. Não, tua câmera tá desligada. Era pra estar ligada. Minha câmera? Tá ligado, doido? Tá vendo? Tu tá vendo o quadro? Não. Agora eu tô. Teu celular que é boot, assim. Não, então deve ter sido tua... Aí, ó. Deve ter sido tua conexão aí. Tá travando, né? Porque a net tá bootzona. Tá travando pra todo mundo? Pra mim também tá travando. Não, mano. Pra mim, não. É mó boot. Você, porque a minha tá normal, pô. Tá travando não. Aqui pra mim também não A tá, minha não. tá normal. Vê, às vezes é porque tá longe aí do modem.
Então vou só voltar aqui, porque ó. eu tive que vir pro quarto, meu telefone ia desligar. Só voltar aqui, ó. 4 elevado a 3 meios, né? 3 quintos, perdão. 4 elevado a 3 quintos. Então, ó, o que tá coloco a raiz, coloco a base. Repito a base aqui dentro. O que tá na sombra vem pro sol, o que tá no sol vem pra sombra. Agora, daqui, eu só resolvi aqui, ó. 4 ao cubo, 64. Beleza. Agora eu quero transformar isso aqui em um número com fração. Um expoente com fração. Então aqui vai ficar, ó, 64, que é a base, eu repeti. Agora eu vou escrever minha fraçãozinha. Então, ó, o que está na sombra, que é o expoente da base aqui, que é 1, vem para o sol. E o que está no sol vai vir para sombra. Então, isso é a mesma coisa que 64 elevado a 1/5. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Só escrever aqui Essa aqui é a sexta, tá? Só escrever a outra parte aqui, né? Se eu tiver uma raiz de A elevado a M, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Então é só o inverso aqui dessa. O contrário, a volta. Beleza? Alguma dúvida? Povo, estão aí? Tô sim. Não tenho dúvida não. Zero dúvida. Estamos. Pessoal, então a gente vai parar por aqui. Minhas dúvidas é que nem a inteligência do Sli. Nada. Não tem. É igual o peixe, nada. É um boi. A gente vai parar por aqui então. Seu boi. Por quê? Porque o nosso objetivo hoje era só isso aqui, mostrar as propriedades. Só mostrar essas propriedades. Na próxima aula, a gente já vai vir com as equações exponenciais. Então, a gente vai pegar essas propriedades aqui e aplicar em uma equação. Amanhã, vocês têm aula, vocês têm a primeira e a segunda aula, né? Então, amanhã eu vou colocar uma atividade só para vocês resolverem esse tipo de questão aqui, só utilizando aqui as propriedades. Então, vou querer as contas finais utilizando as propropriedades. Mas vai passar videoconferência? Não, vou colocar lá no Google Sala de Aula. Então, vou colocar lá o arquivozinho em PDF, copiem e respondam no caderno. Ou imprimam e respondam no caderno, alguma coisa assim. Beleza? No mais, era isso. Vocês têm alguma dúvida, Professor, alguma pergunta? eu tenho uma dúvida. Me fala o teu endereço. É condomínio não, né? Se for condomínio, tem como entrar não. Ô, droga. Já vou botar a tua foto lá. Passou na frente, pode mandar matar. É doido, é? Nenhum mais. Eu aqui mó humilde, querendo ir na amizade, o cara quer me matar. Não, também quero matar na amizade mais não. Não pode visitar ninguém não, Papai Caiado falou. O testemunhal tá gravado, João. Não, pois é, tá gravando aqui, ó. Tem um negocinho vermelho bem aqui, ó. Eu vou editar essa parte aí. Tá gravado. Eita! Olha o tanto de testemunha aqui. Não, povo, agora é sério. Ó, alguma dúvida em relação à aula? Não. Ficou complicado, ficou muito grande? É como sempre, ninguém tem dúvida. Na hora da atividade, todo mundo mandando mensagem pra ele. Normalmente as dúvidas aparecem com atividade mesmo, isso é normal, não tem problema não. Mas aí na próxima aula, o que eu quero fazer? Resolver essas atividades. Beleza. Beleza? Então era isso, povo. Obrigado por participarem. Uma boa tarde para vocês. E até a próxima aula. Na moral, tava com maior saudade de assistir uma aula do senhor, velho. Ô, rapaz, eu com saudade de dar aula para vocês, viu? Eu também tava, que na passada eu não assisti, né? Falou, professor. É nóis. Falou, né? Até mais. Tchau. Tchau, professor. Tchau, até mais. Se cuide. Pode deixar, vocês também. Falou, boi. Falou. E aí, Cai, não falou nada, bichão? Cai. Cai. Caralho. Cadê ele? O bichão tá mudão lá, ó. Qual é, professor? E aí, meu jovem? Como é que você tá? Tô bem, senhor. Bom demais, velho. Saudade de vocês.
Também, também. Até mais, Você não então. vai postar Tchau, esse tchau. aqui Até. o vídeo? Eu vou colocar no YouTube e vou disponibilizar lá, mas só pra turma de vocês. Ah, tá certo. Valeu. É isso que eu Beleza? preciso saber. Valeu, até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.